Meu nome é Arthur Dzick, né? Eu sou ginecologista, né? Então fiz residência no Hospital das Clínicas, mestrado e doutorado, né? E eu sou da turma que precisou procurar conhecimento fora do Brasil. Na minha época, a gente tinha 2, 3 serviços de reprodução assistida e era tudo muito escondido, tudo muito difícil de ter informação. Então eu fui 2 anos para a França, né? 92, 93, e aonde eu me especializei no serviço do professor Friedman, que fez o segundo bebê de proveta no mundo, em Paris, né, no Hospital Antoine Becler. Aí eu voltei para o Brasil, defendi meu doutorado e fui para um plano muito grande, ambicioso, de montar um serviço de reprodução assistida no público do governo do estado de São Paulo, o Hospital Pérola Byton, aonde eu estou lá até hoje, e com a perda precoce, né, do nosso antigo diretor, meu amigo e irmão, o Mário Cavanha Neto, né? Então o professor Gebrim, que é o atual diretor do Pérola, me convidou para ser o diretor-geral da reprodução humana, e que eu aceitei, né? Estou nesse projeto desde o século passado. Então eu tenho uma área de atuação importante na academia, eu coordeno atualmente também o serviço de pós-graduação em reprodução humana do Hospital Sírio-Libanês, junto com a minha colega querida, doutora Silvana Chedid. Então eu tenho uma área de formação no Pérola muito forte, né, onde a gente forma 5, 6 R4 todos os anos, e a gente povoa o Brasil inteiro de médicos com boa formação. Eu digo boa formação porque são líderes atualmente nos seus estados de origem, né? E agora com esse novo projeto de educação médica continuada, também no Hospital Sírio-Libanês, né? Onde a gente está fazendo a nossa primeira turma ter mais um curso de pós-graduação na formação do ginecologista, de uma forma geral, para atuar na reprodução assistida. A gente tem muitos desafios, mas eu vou te dizer que hoje está muito mais fácil do que na minha época, né? Porque na minha época não existia cursos teórico-práticos de pós-graduação. E hoje em dia existem cursos teórico-práticos, fellowships em reprodução assistida em várias capitais do Brasil. Só em São Paulo tem 4 ou 5 cursos de pós-graduação, né? Para eu ter acesso à informação de reprodução assistida quando eu me formei, eu realmente tive que sair. Então eu sou de uma geração que os meus colegas todos saíram. Uns foram para a Europa, outros foram para os Estados Unidos, né? Teve até gente que foi para a Austrália. A gente tinha que buscar o conhecimento muito longe. Hoje em dia isso melhorou bastante, né? Então a gente tem várias oportunidades, né? E realmente, tirando o lado pessoal, porque eu acho que você cresce muito saindo do seu país, saindo da sua zona de conforto, né? Aprendendo um outro idioma de verdade e tendo outras experiências de vida, isso é impagável, né? Eu aconselho a todos os meus residentes a batalharem para ter uma experiência fora do país. Você cresce com isso, né? Mas do ponto de vista de informação e de qualidade médica, a gente consegue fazer reprodução assistida em alta qualidade no Brasil, né? Com os R4, né? Nós temos residência de 4º ano no Hospital Pérola Byton, temos residência de 4º ano no Hospital das Clínicas de São Paulo, de Ribeirão Preto, temos também no ABC, talvez mais algum outro curso de R4 oficial pelo MEC, que capacita totalmente, né? Os residentes ficam com a gente 1 ano e eles saem com toda a formação, funcionando, transferindo, tendo críticas aos trabalhos e crítica como se trata os casais inférteis, e é muito completo isso, né? E as pós-graduações de sensu-lato, né? Que vieram aí realmente para ficar, né? O nosso curso do Sírio, por exemplo, é quase que todo de pessoas de fora do estado de São Paulo e que têm acesso à informação de primeira ordem, né? Então isso melhorou bastante, né? Eu acho que a gente tem uma democratização maior do conhecimento em reprodução assistida, né? Saiu já aquela situação de que o laboratório de reprodução assistida era um
um quarto escuro, tudo escondido, tudo difícil, sem acesso. Hoje em dia é quase como visite a cozinha dos restaurantes, né? Os laboratórios são abertos, os protocolos são estabelecidos e tudo é muito claro e muito acessível, né? Então eu acho que isso a gente melhorou bastante, né? Para dar resposta a esse mercado cada vez mais crescente da reprodução assistida mundial, e o Brasil não está fora disso, né? Hoje em dia a gente tem perto de 150 clínicas de reprodução assistida, de laboratórios, de, né, BTG, como a Anvisa gosta de chamar, né? Laboratórios completos e capacitados e acreditados pela Anvisa para fazer reprodução assistida. Praticamente em todos os estados a gente tem 2, 3 serviços, né? Eu acho que pouquíssimo, mas tem 2 ou 3 estados da federação que não tem um laboratório completo de reprodução assistida, né? Então a gente precisa de um material humano grande para tocar isso com qualidade para frente. A gente faz isso do ponto de vista médico, e sem esquecer que a reprodução assistida, ela tem a parte laboratorial, que na minha opinião é a parte mais importante do resultado final, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus residentes, que fazer fertilização in vitro, fazer bebê de proveta, não é igual comer um Big Mac. Um Big Mac você come igual em tudo quanto é lugar, né? Eu tive a oportunidade de um congresso na Rússia, não entendia nada, nem o idioma, nem as letras, mas o McDonald's eu consegui enxergar e, olha, te digo, comi um Big Mac igual ao que eu como em frente à minha clínica. Não que eu seja um fã de fast food, mas dando um exemplo, né? Então, a gente tem hoje em dia uns laboratórios muito performantes, né? Então, o que a gente tem que ter é o RH, que é fundamental, é tão importante quanto, né, o material do laboratório, quem está trabalhando naquele laboratório. Então, a gente tem que formar biólogos e biomédicos, assim como médicos, né? Para a gente suplantar esse desafio e democratizar mais a reprodução, porque é muito complicado num país continental como o Brasil, uma paciente sair de Manaus para vir tratar em São Paulo, sair de Imperatriz para vir tratar em São Paulo, sair de Maceió para vir tratar em São Paulo, né? Então isso dificultava muito o tratamento, né? Hoje em dia, com vários laboratórios e vários serviços com bons resultados, né, a gente consegue democratizar, né, a reprodução assistida e espalhar esse conhecimento por todo o nosso território. Mas isso não é tudo, né, porque o nosso grande desafio ainda é o acesso a esses tratamentos. Infelizmente, ainda mais agora, com o dólar como está, né, a gente tem um custo muito alto nos tratamentos para os padrões nacionais. Isso no Brasil inteiro, e não dá para ser muito diferente, porque tudo é globalizado hoje em dia, tudo é importado. O microscópio, ele é japonês e alemão, os meios de cultura são americanos ou australianos, a agulha é japonesa, e aí vai, né? Só o médico e o biólogo que são made in Brasil, mas de qualquer forma tudo é dolarizado e tudo muito caro, né? Então, o que a gente tem que brigar é pelo acesso a essas pacientes, a esse tipo de tratamento, que hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente faz perto de 1 milhão de ciclos por ano. O primeiro bebê de proveta tem 44 anos já, 78 nasceu, né? De lá para cá, a gente tem quase 10 milhões de bebês que nasceram por reprodução assistida. Fazemos perto de 50 mil ciclos por ano no Brasil, que é muito pouco para a nossa demanda, né? Para vocês terem uma ideia, acabei de falar disso agora, né? Um índice que é o índice que a gente busca, é o índice europeu, onde as pacientes têm muito mais acesso aos tratamentos, porque a gente está falando de uma medicina muito mais socializada, né? E que reconhece a infertilidade como uma doença e uma necessidade de tratamento, né? Que a Organização Mundial de Saúde deixa isso muito claro. A gente tem um índice de 1.500 ciclos para 1 milhão de mulheres suscetíveis. No Brasil, para vocês terem uma ideia, esse número vai de 150 a 200 ciclos por milhão. Então a gente faz praticamente 10 vezes menos proporcionalmente do que a gente considera o ideal, né? E a razão disso é o acesso,
né? Então a gente tem que brigar por políticas públicas, a gente tem que brigar por hospitais capacitados como o nosso Pérola Byton aqui em São Paulo, né? Porque isso tem que ser um direito da mulher. A mulher tem que se mobilizar, eu digo a mulher, né? É o casal, mas de qualquer forma, né? Se mobilizar e lutar pelos seus direitos e para aumentar o acesso a esse tipo de tecnologia que é brilhante e que revolucionou né, os tratamentos de reprodução assistida. Para terminar, eu costumo dizer quase que a reprodução assistida é como que AC e DC. Né? Então, AC a gente não fazia nada antes de 78, muito pouco pelos casais. E DC, depois de 78, e agora em 2021, a gente faz muito pelos casais, né? Havendo a possibilidade de acesso e de, eventualmente, uma necessidade de repetição um pouquinho do tratamento, aí a maioria dos casais tem sucesso nos tratamentos de reprodução assistida, né? Das mais variadas formas que a gente tem. Né? Mas dos cursos de pós-graduação, né, eu te diria que a gente tem aí entre 100 e 150 médicos entrando no mercado anualmente com capacidade para fazer reprodução assistida, né? E isso é uma demanda do mercado, né? Tanto que tem várias clínicas de reprodução do Nordeste, por exemplo, que ficam de olho nos meninos que saem do Pérola porque querem, né, que eles vão trabalhar, e muita gente também não é de São Paulo, a maioria também não é de São Paulo, né, e a gente consegue formar, tanto que a gente tem ex-residentes do Pérola no Brasil inteiro e já ocupando, como a gente já está desde o final do século passado, formando esse pessoal, né, já ocupando lugares de destaque na reprodução assistida no Brasil. Né? Eu, quando vou nos congressos nacionais, né, eu fico muito contente porque eu encontro vários ex-alunos nossos dando aulas, discutindo de igual para igual e decidindo já a reprodução assistida do Brasil. Né? Então essa formação é fundamental, né? E, na minha opinião, de boa qualidade, né? É só ver os resultados que a gente tem tido no Brasil inteiro de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida, que eles são muito uniformes, né? Por quê? Porque todo mundo consegue uma capacitação bem adequada, né, na reprodução assistida. Então, o especialista em reprodução humana que é chancelado pela FEBRASGO, que é a sociedade mãe das especialidades e a sociedade mãe da ginecologia e obstetrícia do Brasil, a FEBRASGO, né, exige no edital que tenha 3 anos de residência, então tem que ter completo 3 anos de residência, que participe de um serviço de reprodução assistida, fazendo punção e transferência de pelo menos 30 ciclos completos, e passa por uma prova teórico-prática bastante rigorosa anualmente, que aí dá o título da área de atuação de reprodução assistida. Então eu diria que depois de 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, né, a gente tem aí perto de 1 ano e meio a 2 anos de formação para que o colega saia com expertise em reprodução assistida. Então, 5 anos pós a graduação, né? E isso é mais ou menos como é no mundo inteiro, né? Na Europa um pouquinho mais, que a residência é um pouquinho mais prolongada, nos Estados Unidos também, né? Mas pelo menos 5 anos pós a graduação em GO, em ginecologia e obstetrícia. A reprodução assistida é um processo que mundial, né? A gente tem estimativas que teremos 300 milhões de bebês de proveta nascidos em 2100. Né? A gente tem muita segurança no tratamento, os resultados têm melhorado ano a ano com novas tecnologias, né? A genética veio para ficar, né? Não vou dizer nem que é o futuro da medicina, é o presente da medicina, e a gente tem condições de ter uma gravidez mais saudável, com laboratórios melhores, e com isso a gente melhora a eficácia do tratamento, podendo transferir um número menor de embriões e corrigindo das principais complicações que a gente tem
tem ainda dos tratamentos de reprodução assistida, que é a gravidez múltipla. Então, hoje em dia se transfere 1 ou no máximo 2 embriões, né? Então, tudo isso é um avanço e que infelizmente não está ao alcance de todo mundo que precisa. A gente tem de 10 a 15% da população com dificuldade de engravidar, dados da Organização Mundial de Saúde, e a gente trata muito pouco no Brasil por um problema de acesso. Então eu bato nessa tecla, a gente tem que brigar por vontade política dos nossos governantes de aumentar aí a disponibilidade de serviços, né, que atendam, né, esse problema que muitos casais passam e que impacta de uma forma muito forte a vida desses casais, né? Não ter um filho, às vezes é muito sofrimento, e isso traz muitos problemas, né, na vida do casal, né? Então a gente tem que levar isso a sério. E a palavra final é essa, né? É brigar por mais acesso, brigar pela democratização dos tratamentos de reprodução assistida no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. Eu acho que é uma revista bem completa, bem eclética, que trata a revista Evolution, de vários aspectos, né? E que vocês estão fazendo um trabalho de informação bastante importante, né? Espero que vocês continuem animados, firmes, fortes e que possam bater vários anos, né, nesse conteúdo importante para os casais que estão com dificuldade de engravidar.